Estamos chegando nesse momento de partilha, o nosso sábado sincero. Minha gratidão por sua vida, minha gratidão por esse momento aqui. Nada melhor do que agradecer, né, gente? Nada melhor do que agradecer, independente das circunstâncias. A minha gratidão, está sendo a minha oração nesse momento. Minha gratidão por tudo. E eu cito aqui uma passagem do Evangelho que diz que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto do Senhor. E aí, como é que foi hoje? Oraram um pouquinho? Teve um momento de oração? É bom, né, ter um momento de oração, de comunhão com Jesus, através do Espírito Santo, né? É muito bom isso, é muito bom ter essa comunhão com Ele. Enquanto estamos nesse corpo, Paulo diz que estamos ausentes, né? Enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes de toda a plenitude. Mas isso é só por um tempo, né? Paulo ele diz uma coisa tão profunda, deixa eu ver onde é que ele diz isso, sobre essa ausência. Deixa eu ver aqui. Enquanto Segunda Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo for desfeita, o que é a nossa casa terrestre? O corpo, nosso corpo. Aí ele fala, sabemos, ele sabe. Saber, gente, é mais do que sentível. Às vezes nós nem sempre sentimos. Mas ele disse, eu não sinto, eu sei. O cara tinha convicção, né? Ele tinha uma comunhão muito forte para afirmar isso. Ele disse assim, eu sei. Mas ele bota assim, sabemos. Ele está incluindo eu e você nisso. Ele está incluindo aqueles que nasceram de novo, que têm a nova natureza. Ó. Quem tem a nova natureza sabe. Sabemos. E eu confesso para vocês que tem hora que esse saber balança dentro de mim. Tem hora que a opressão é tão grande que ela tenta me abalar. Ela tenta abalar esse saber. Pressão, que parece que a gente vai perdendo nossa fé. Perdemos o que sabemos. Imagina só, eu sei sobre coisas de Deus, acontece, só que aí chega um momento, chega uma dor me oprimindo, uma dor enorme no meu corpo, e alguém diz assim, toma esse remédio aqui que passa a dor. Poxa, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o remédio, eu quero que passe a dor. Tomar o remédio. Ninguém aguenta, ninguém foi feito para andar sentindo dor. É ruim. Mas o chamado da fé não é um chamado para a gente viver debaixo de dores, mas uma luz para a compreensão maior de tudo. Que vai ter momentos que o remédio ajuda, que vai ter momentos que não precisa do remédio, que vai ter momentos que vamos ter que enfrentar o que tivermos que enfrentar. E ele diz assim, sabemos.
que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Muito forte isso, né? Aí ele diz assim, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Aí eu aproveito e pergunto aqui, e aí, você já gemeu hoje por isso? Você nessa Semana Santa desejou essa habitação celestial? Desejou ao ponto de gemer, como ele está falando aí, ao ponto de gemer? Porque aí ele fala que havia uma contrição, né? Ao ponto da pessoa gemer. Esses versículos de Coríntios, gente, poucos lugares se fala sobre ele. Um dos poucos é aqui. É aqui comigo, nessas lives. Porque eu reconheço a complexidade desses versículos. Muito profundo, né? Por isso também gememos, desejando ser revestidos. Já pensou a pessoa gemer? Paulo, né? Paulo gemia desejando isso. Vamos ver o restante, né? Para ver como é que termina como o pessoal fala, como é que termina esse babado, né? Vamos ver como é que termina esse babado. Pois... Deixa eu ver. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. O que isso quer dizer? Estando vestidos, na minha fala revestido, né? Do que a gente está vestido? Da presença de Deus, da graça de Deus em Cristo, né? Porque se nós não estamos vestidos, não temos a cobertura de Cristo, a cobertura crística, estamos que nem Adão lá, né? Estamos nu, com vergonha, nu, escondido. Quando ele vier, vai ser que nem aconteceu com Adão. Cadê você, Adão? Não, eu estou com medo, porque eu estou nu. Adão foi bem genuíno na sua afirmação, né? No seu medo, estou nu. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados. Não porque queremos ser despidos, olha, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Já pensou uma afirmação dessa, gente? Vou falar agora com uma pessoa com lá, essa afirmação acho que nem Buda falou, né? Essa expressão aí, nem Buda falou. O mortal, ele está falando, não é que eu quero ficar nu, não é que eu quero ficar nu, ser despido, mas eu quero ser revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. O que é o mortal? É esse corpo que você tem aí, que está digitando aí, que está me assistindo, é o corpo mortal. Esse corpo é mortal, né? Mas ele diz que esse corpo ele vai ser absorvido. Pelo que é isso? Pela vida. Pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o quê? A garantia do Espírito. Tá aí. Uma vez eu estava numa live aqui, eu falei desse versículo nesse tempo,
Nem acharam, né? Hoje a gente achou o versículo, tá aí, ó. O penhor do Espírito. O penhor do Espírito. E hoje nós estamos aqui, gente, e o que nós temos é isso. O que foi penhorado como palavra para nós, como promessa, dessa vida que vai absorver o mortal, que um dia vai nos levar a sermos revestidos de um corpo, né, glorioso. Aí ele diz, né? Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. O que ele quer dizer? Ele traduz aqui, ó, aquela questão lá de ser despido, revestido. Ele está dizendo o seguinte: por que ele quer ser despido para ser revestido? Porque enquanto estiver no corpo, ele diz assim, estamos ausentes do Senhor. Aí a pessoa, não, Deus está em mim, Deus está em mim. Não, Paulo também sabia que Deus estava nele. Paulo sabia que ele tinha o penhor do Espírito. Paulo sabia que o corpo dele era templo do Espírito Santo. Ele sabia. Mas ele também sabia que o mesmo Deus que está dentro dele é além dele. É transcendente. E ele, quando ele fala que enquanto está nesse corpo ele está ausente, é porque ele está falando que há muito mais. Ele está falando que o Deus que ele crê, o corpo que ele tem, não cabe toda a magnitude de Deus, toda a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. O corpo não aguentaria. E aí ele diz, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes. É por isso que ele diz no seguinte, ele fala, porque andamos por fé e não por vista. O que ele quer dizer? Já que a gente não tem acesso pleno ao todo, mas nós temos fragmentos, como é que eu vou viver com Deus de maneira fragmentada? Como? Se o que eu conheço, o que eu tenho de Deus é fragmentos. Como é que eu vou anunciar o nome do Senhor se eu não tenho realmente a plenitude? Aí ele fala, pela fé. Pela fé. Mas temos confiança. Ele fala de novo aqui de desejar. E desejamos antes de deixar este corpo. Antes de deixar este corpo, na verdade. Para habitar com o Senhor. Já pensou uma história dessa, gente? Já pensou um babado desse? Porque isso aqui é babado, porque eu confesso para você que eu não... Olha, nem entre aqueles que professam crer na Bíblia estão falando isso. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Pois é. Paulo, nessa passagem, a gente percebe que ele estava vivendo realmente a paixão de Cristo, viu? Ele estava vivendo a paixão de Cristo. Ele está aí apaixonado pelo Senhor. O cara está vivo, está no corpo, mas o desejo dele é o quê? O desejo dele é o quê? Aí ele vai falar no final, aí ele já vai falar de outra coisa. Ele vai falar assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui já entra outro, é por isso que eu digo, quando você estuda a Bíblia é assim, você vai vendo o contexto que está falando. Versículos atrás ele estava falando de uma coisa. Esse aqui já fala de outra coisa. Aqui ele já está entrando na questão de tribunal. E aí, quando o bebê é neófito, é novinho na fé, ele lê tudo isso aqui, ele faz um balaio de gato na cabeça e ainda ensina errado para os outros e dá uma maior fuzuê. Por isso você tem que saber o que ele está falando e o que é o contexto das coisas. Né? Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé,
mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Aí é uma conversa pessoal dele com os Coríntios, com a carta lá que ele escreveu. Mas eu quero ficar aqui com o que me interessa hoje aqui, foi só essa parte que ele fala do desejo dele, do gemido dele nesse corpo, o anseio dele em estar na glória, né? O desejo dele na glória. É isso que me tocou. Ele tinha esse anseio pela glória, né? De transcender a coisa, né? De transcender. Então isso aí é o que vale para nós, sabe? Duas coisas hoje que Deus ministrou para mim. A primeira foi essa de transcender isso aqui, e a outra coisa foi enquanto estou aqui, a importância da comunhão, da comunicação com as pessoas. Às vezes o tempo está passando o relógio da vida, a gente não percebe, gente, que a gente tá em nossas mãos o poder de levar saúde para uma pessoa, sabia? Uma pessoa disse assim: eu estou com depressão, mas quando aquela pessoa fala comigo, quando ela prepara um café, um cappuccino para tomar e senta, e a gente fica ali no final da tarde ouvindo um rádio e olhando para o horizonte e conversando, sem ficar olhando para o relógio, a minha depressão vai embora. E aí eu perguntei, mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Ela é muito famosa? Ela é milionária? Ela tem muito dinheiro? Ela é muito bonita? Não, comum a pessoa. Comum. Não é milionária, não. Mas o dinheiro que ela tem dá para fazer um cappuccino para a gente tomar. E mais do que o cappuccino, mais do que o cheiro do cappuccino, é o calor dela. É a energia dela ali comigo por alguns instantes no fim de tarde. Quando ela fica comigo de 5h15 da tarde às 5h45, a depressão vai embora. A depressão vai embora. Eu já até perguntei se ela era médica, ela disse que não. Perguntei se era enfermeira, disse que não. Perguntei se era psicóloga, disse que não. Mas o que é que ela é? Ela disse: eu só sou sua amiga. E aí eu entendi, como estudante, que muitos profissionais da saúde, eles são qualificados para promover, facilitar a saúde no ser humano. Mas em alguns casos, ou em muitos casos, a amizade também funciona como agente de saúde. Inclusive saúde mental, saúde emocional. E eu não sei você, mas eu fico pensando o poder, porque isso é poder que nós temos e às vezes não utilizamos. Diz que a velhinha deficiente visual, cega, estava na rodoviária com as suas bagagens para ser colocada lá no ônibus, suas malas. Só que a velhinha estava sozinha, não tinha ninguém com ela, não tinha parente, ninguém. E a velhinha ali, na dispensação da misericórdia do céu, que alguém fizesse algo ali. Era esperando que alguém enxergasse que ela era cega e que ela estava precisando de ajuda com a bagagem para viajar. Até porque o ônibus que ela ia era um ônibus que tinham pessoas que enxergavam. Ela era a única cega
naquele hall de passageiros. Era a única cega, era ela. Mas aí, ela disse que de repente alguém passou por ela, ela sentiu um vento, um vulto, e depois aquele vulto voltou, era uma presença humana, calor humano. A pessoa tocou nela e disse: vó, essas são as suas bagagens para botar onde? Ela disse: no ônibus. Cadê seus documentos? E aquela pessoa ajeitou tudo para ela. E depois pegou na mão dela, no ombro dela, subiu dentro do ônibus, procurou a poltrona dela, deixou ela na cadeira, na poltrona. E aí disse: boa viagem, vó, tchau, fica com Deus. Aí a vó, a ceguinha, a velhinha falou assim: peraí, meu filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui no pé de ouvido, que a avó já está com a vozinha fraca. Aí a pessoa: diga, vó. E aí a avó perguntou assim: você é Jesus? Você é Jesus? Já pensou? Você já pensou a magnitude de uma simples ação beneficente te levará a ser confundido pelas pessoas? As pessoas vão pensar que você, carnal, cheio de falhas, de pensamentos falhos. Porém, você vai ser confundida com Jesus. Só porque você parou e ajudou a velhinha, a ceguinha, a fazer sua viagem. Ela não deu nenhum dinheiro para aquela pessoa. Ela não fez nenhum pix solidário, um pix de gratidão. Não prometeu nada. Ela só falou assim: só uma pergunta, meu filho, de pé de orelha, só uma pergunta de pé de orelha. Diga, vó. Você é Jesus? Você já foi confundido por aí desse jeito? Já te confundiram assim? Ao ponto de você dizer assim: não, meu nome não é Jesus, não. E o povo insiste em chamar você Jesus, Jesus. E você: não sou Jesus. Meu nome é Cirilo. Meu nome é Roberto. Meu nome é Edileuza. E a pessoa: Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus, e você: não sou Jesus. E a pessoa: Jesus, Jesus, Jesus. Porque a sua vida demonstra Cristo. A vida do Senhor está em nós. Isso é muito mais tremendo do que frequentar a igreja, do que frequentar um templo. Isso é muito mais santo do que a Semana Santa. Meu filho, vem cá, meu filho, vem cá, só uma perguntinha de pé de orelha, só uma perguntinha. Diga, vó. Meu filho é Jesus? O que foi que ele fez? Ele me botou aqui. Ele viu uma cega velha. Irmãos, a minha oração é que você tenha uma riqueza. Uma riqueza que eu recebi, essa riqueza. Qual é a riqueza? A riqueza de ver, de enxergar uma cega velha. Não, porque enxergar um rapaz bonito, novo, isso aí todo mundo enxerga. Enxergar um homem gostoso, todo mundo enxerga. Enxergar uma mulher linda, maravilhosa, todo mundo enxerga. Não precisa ser espiritual para isso, não precisa ser iluminado, não. Qualquer Zé Mané enxerga. Agora, enxergar uma velha cega, isso aí você tem que se parecer com quem? Vem cá, meu filho, vem cá. Perguntinha de pé de orelha. Meu filho é Jesus? E não é Jesus não, viu? Ela falava assim, ela era do Nordeste, ela falava assim: meu filho é Jesus?
Isso aconteceu, viu? Isso aqui não é parábola, não. Meu filho é Jesus? Ô, irmão, tem abordagem mais linda do que essa. Meu filho é Jesus. Aquela velha sabia que ninguém ia enxergar ela ali. A fé dela é que ela já esperava o desprezo, a rejeição, como nós nesses dias. O cara estava lá no final de semana no apartamento, 7º andar, tentando se matar, pensando ali, projetando em se jogar. E o celular dele ali, online, carregadinho a bateria. Ele esperando que alguém ligasse para ele, de tantos que diziam que amava ele. Na hora que ele ia pensando em se jogar, o telefone toca. E ele, naquela expectativa que fosse a mãe dele. Queria menos a mãe, que a namorada não ia fazer isso, né? A mãe. Lembra aquela história que é amor de mãe, né? Amor de mãe. Quando ele olhou pro telefone dizendo assim, mãe, ele começou a chorar, porque não era a mãe dele. Era uma chamada de spam. Era uma chamada de spam. Na verdade, era a 20ª derradeira da 100ª chamada de spam que ele tinha recebido naquele dia. O spam ligava tanto para ele que ele disse assim, eu acho que o spam me ama. E um dia disseram para ele assim, você é só, você não tem ninguém. Ele disse, eu tenho alguém comigo. Aí a pessoa, quem? Ninguém nem liga para você. Liga sim, quem? Spam. O spam me ama. Chamada suspeita de spam, me ama. Já ligou 3 vezes para mim hoje, em pleno feriado. Inclusive na hora do almoço. E aí ele escreveu nos status dele, o spam me ama. Eu não tô só. Alguém me ligou. O spam. Você está vendo como é que o Espírito esse dia está trabalhando na terra, irmãos? Aí fica aí você pensando em entrar para uma ONG, pensando em ir para a África, um trabalho social, porque dá status, dá uma foto instagramável. E você não entendeu, e me chamando às vezes de desviado, falando que eu sou desigrejado, e não está entendendo o desenrolar da fé. A maneira delicada, a maneira meticulosa que o Espírito está trabalhando. O Espírito está tão assim que ele está procurando os verdadeiros, que ele não acha, né? Que ele usou a chamada de spam para o rapaz não se jogar do 7º andar. Ele olhou, viu que não podia contar com ninguém. A mãe não ia ligar para o filho. A namorada estava já namorando com outro. O padre também não ligou, porque naquele mês ele não tinha dado dízimo. O pastor, não vou nem falar, para não te escandalizar, o que o pastor disse. As religiões todas excluíram aquele cara. Porque ele não era um bom ofertante. Ninguém lucrava com ele, porque ele não tinha dinheiro, estava desempregado. Mas ele disse que apesar de estar desempregado, ele tinha um celular ainda com internet. E ele disse que uma pessoa se lembrou de ligar para ele. Mesmo ele estando desempregado. Quem ligou para ele? O spam. E ele disse, o spam me ama. Quase que ele disse que o spam era Deus dele. Quase que ele disse. Mas ele disse assim, ele foi mais atencioso, ele disse assim, Deus usou a chamada de spam como prova do seu amor na minha vida. E Deus, irmãos, ele está querendo usar você. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? São muitos os chamados. Quase ninguém tem tempo. Mas quando alguém tem tempo, quando alguém se coloca na disposição, pode ser uma chamada de spam, ele vai usar.
Pode ser a IA, ele vai usar. E se brincar, como o ser humano não quer mais ser usado por Deus, o novo templo do Espírito Santo talvez vai ser a IA. Aquelas IA que são usadas para amar os marginalizados. Eu acho que tem, né? Deve ter. Deve ter. Se o cara foi amado pelo spam, se o spam fez alguém se sentir amado, por que a IA não faria? E sabe por que eles vão fazer isso? Porque eu e você não estamos fazendo. Porque o rapaz disse, ela não era médica, ela não era psicóloga, ela não era milionária, e ela não era nem muito bonita. Ela era a feia mais bela que eu já vi. E quando ela vinha, a depressão saía. Quando ela vinha tomar o cappuccino, a depressão saía. Olha, se tiver algum psicólogo assistindo essa live aqui depois, eu quero que comente aqui, me ajude, psicólogo, você que é profissional na área, terapeuta, psiquiatra, sei lá, porque eu quero saber sobre isso. É possível, você que é terapeuta, é possível uma pessoa ajudar outra pessoa assim? Só na base da amizade? Só porque se dispôs a tomar um cappuccino de 5h15 a 5h45 da tarde? Diz que nessa hora a depressão saía. Mas eu disse, mas como? Como? Ela te levou para o médico? Não. É milionária? Não. É bonita? Feia. E como é que isso aconteceu? Porque ela é a feia mais bela. Lembra dessa novela? A Feia Mais Bela. Eita, irmão. Você está sentindo o peso de glória dessa unção, dessa live hoje? A outra? Meu filho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Só uma perguntinha de pé de orelha. Vem cá, vem cá. Meu filho é Jesus? Muito forte isso, né? Então ainda vão ter esses Jesus da rodoviária. Ainda vai ter a mulher do cappuccino da tarde. Ainda vai ter. Mas o restante vai ser preenchido pela chamada de spam. Que ajuda, gente. Pelo menos alguém ligou para mim. Pelo menos alguém ligou para mim. Quando eu ia me matar, o telefone tocou. E quando eu olhei, eu pensava que era minha mãe me ligando. Era chamada de spam. Tava assim, ó, chamada suspeita de spam. E eu olhei para aquela chamada, a primeira vez eu me apaixonei por aquela chamada. Eu olhei para ela assim, disse assim, eu chorei, disse obrigado, spam, por ligar para mim. E eu quero dizer para você que de repente nem a chamada de spam está procurando você. O Espírito do Senhor foi penhorado. O Espírito Santo não nos deixa órfão. Aleluia. Mas Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas Ele geme com gemidos inexprimíveis. Se Paulo geme querendo ir para o céu, o Espírito Santo geme querendo reinar na terra através da sua vida, porque o nosso corpo é tabernáculo do Senhor. Fica com Deus. O Espírito Santo está aí contigo, meu irmão. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. E é isso que nos sustenta. É isso que nos sustenta em meio a toda essa transitoriedade das coisas, em meio a esse frenesi das coisas, essa oscilação, essa insegurança,
de pessoas que poderiam ser mais constantes, mas vivem nas águas da insegurança. E o pior, viu? Pior que os mais inseguros, às vezes, são os que mais cobram segurança, né? Eles não têm segurança para oferecer, mas cobram receber segurança, né? Desse jeito. Então, nesse mundo de oscilações, de inconstância, que nós não sabemos assim direito com quem contar, confie em Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou às vezes, o choro pode durar pelo dia, mas a alegria vem pela noite. Isso acontece também, viu? Eu tenho visto isso acontece. Mas nada vai ser para sempre nesse tempo. Vai passar. Então, que a gente possa estar com o Senhor a cada momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E o Senhor está com você. Essa é a minha palavra hoje, nesse sábado sincero. Fica com Deus. Deus te abençoe. A graça e a paz de Cristo para nós, tá certo? E é isso, vamos ficar firmes no Senhor. Espírito do Senhor em nossas vidas, que tem nos sustentado até aqui. Ele continua nos sustentando. O amor de Deus é tremendo, gente. Tremendo. É Ele que permanece com a gente quando os homens se vão. E Ele está com a gente o tempo todo. Graça e paz, boa noite, bom descanso.